principalmente para ouvi-los sobre as dificuldades também, em relação ao que a gente vai falar, e como que é na prática, né? No dia a dia ali, como que vocês, a resolutividade, né, das dificuldades que vão surgindo no tratamento do paciente com obesidade, né? Então, vamos lá, Júlia. As gurias eu acho que vão iniciar a gravação, tu Já foi começa daí iniciada. oficialmente. Isso. Então, pessoal, antes de nós iniciar, vou pedir para vocês que mais no meio, para o final, ali a Ana vai estar mandando a lista de presença para todo mundo lembrar de assinar a lista de presença antes de encerrar, né? E também, para quem quiser seguir o nosso Instagram, lá no @pconscientiza, tá? Quiser marcar nós lá no Insta também, para mostrar os movimentos que a gente está fazendo também enquanto profissionais, tá? Enquanto projeto também. Eu vou apresentar aqui agora e eu não vou enxergar vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês abram o microfone, me sinalizem, né? Me chamem, para vocês estarem conversando, então, para nós estarmos conversando nessa tarde, tá bem? Tudo certo? Todo mundo está enxergando a apresentação? Tá tranquilo? Vou iniciar assim que alguém me falar ok, tá? Sim, Júlia, pode Tá, iniciar. obrigada. Então, pessoal, hoje nós vamos abordar o capítulo 4 do instrutivo, que é a abordagem individual da pessoa com obesidade no SUS. Vamos falar brevemente sobre esse capítulo, sobre os tipos de abordagem individual, o manejo da obesidade, enfim, e as diretrizes clínicas e terapêuticas. E iniciamos, então, esse capítulo falando um pouquinho da clínica ampliada, tá? A clínica ampliada, a gente já sabe, né, que é esse modelo de promoção de saúde, e para que a gente tenha esse modelo, né, bem embasado, então, a gente centra, né, todo o cuidado na integralidade dos sujeitos, dos nossos pacientes que estão lá na ponta junto com nós, tá? E a gente foca no sujeito, na pessoa, né, no usuário, e não só na doença. E por isso que a gente transmite, né, e essa questão da promoção da autonomia, né? A gente vai buscar estratégias junto com o usuário, como a gente já falou nos encontros anteriores, para a solução dos seus problemas de saúde. O que a gente tem que sempre lembrar, né? Que eu sempre tenho até às vezes escrito um bilhetinho, assim, com alguns pontos que eu acho importante para mim lá na unidade, que é a gente entender que a obesidade, né, ou a doença, o diagnóstico que esse paciente tem, ele não é só esse diagnóstico, né? Ele é um dos problemas, às vezes, que o nosso usuário vai apresentar. Então, é bem importante, né, como a gente já falou nos outros encontros, a escuta, o vínculo, né, o equilíbrio entre o tratamento e a qualidade de vida, é a gente saber, né, que as metas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, elas estejam de acordo com aquilo que o paciente consegue, né, o usuário ele consegue fazer, né, que faça sentido para ele durante o tratamento. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho dessa compreensão ampliada do processo saúde e doença, né, que é esse cuidado centrado, né, na pessoa, a escuta e o vínculo, como já foi falado, gerar essa autonomia no usuário, ter essa visão ampliada e a gente saber fazer esse acolhimento integral, né, e olhar o sujeito, olhar o indivíduo, o nosso usuário, enfim, né, integralmente também é um exercício que a gente precisa ter diariamente, se a gente for pensar, né. Apesar de, às vezes, os diagnósticos serem igual, o cuidado ele não vai ser igual para todos, né? Então, a gente não botar sempre o paciente, né, o usuário na mesma régua, né, é bem importante. Deixa eu minimizar aqui. Tem alguém falando?
Oi, só pegando esse parênteses, né, em relação ao cuidado do indivíduo e separar, um ser humano nas caixinhas, né? É como se a gente precisasse, como profissional de saúde, dividir o nosso paciente em partes, né? Então, a gente é acostumado a tratar, né? Tem esse modelo de tratamento mais, o nutricionista, né? Trata dos problemas nutricionais, o médico, as questões clínicas, enfim, o psicólogo, questões de saúde mental. E a gente precisa, a clínica ampliada e o olhar ampliado é você olhar além, né, da sua caixinha, né, não separar a pessoa em caixinhas, né, ter um cuidado integral e, ao mesmo tempo, se atentar para outras questões que vai longe da tua, digamos, da tua formação, da tua expertise, que eu gostaria de trazer um exemplo aqui agora, né, um exemplo prático, que até a gente comentou numa reunião que a gente fez com a Prof. Grace, sobre um caso, né, que aconteceu comigo, de uma paciente que a recém tinha voltado de uma internação psiquiátrica e veio com a necessidade de agendar atendimento nutricional. E aí, na primeira avaliação, na primeira consulta, ela trouxe muitas questões relacionadas a tudo que aconteceu com ela, até ela chegar na internação psiquiátrica, enfim, tudo que ela passou. E nesse momento me chamou muito a atenção que se tu não tem um olhar mais atento ao que o paciente está precisando te dizer, e se tu não coloca ele no centro do cuidado, e focar, né, no meu caso, se eu focasse apenas na alimentação e fizesse perguntas fechadas, assim, relacionadas aos hábitos alimentares, eu não teria identificado que ela estava sem tomar medicação para pressão alta, para diabetes, inclusive os medicamentos psicotrópicos, né? Ela estava sem tomar nenhum tipo de medicação que tinha sido indicado após internação, enfim, né? E aí, me atentando a isso, né, com a pergunta sobre a medicação, aí senti a necessidade de conversar com as enfermeiras, né, e fazer uma triagem mais esmiuçada de como que ela estava. Porque geralmente, né, em alguns municípios, eu sei, né, onde eu atuo, é assim, né, o atendimento nutricional não passa pela triagem, e a maioria dos municípios que a gente conversa, assim, é assim que funciona. Então, às vezes, tu se atentar à necessidade de verificar pressão arterial, verificar HGT é muito importante, porque nesse caso, em especial, a paciente estava em HI, ou seja, o aparelho não identificou o tanto do nível de açúcar que estava no sangue, ela poderia ter qualquer questão mais grave. Inclusive, ela precisou administrar insulina naquele mesmo dia. Então, a consulta nutricional precisou ser interrompida para que ela tivesse o tratamento que ela precisava naquele momento. Então, eu acho que um olhar ampliado é a gente pensar naquilo que o paciente está nos trazendo, além daquilo que a gente sabe que a gente pode contribuir para a melhora da qualidade de vida a longo prazo, né, desse paciente. É isso. Obrigada. E é sempre importante a gente ir fazendo essas trocas, né, Elisa? Quando a Elisa trouxe desse caso para nós na reunião, não, vamos falar sobre esse caso, porque realmente é nesse sentido que a gente precisa estar enxergando o nosso paciente. E é difícil, né? Não é uma coisa que é sempre que a gente talvez vai conseguir fazer, enfim, mas quanto mais aberto a gente está para esses momentos e para essa escuta sensível que a gente diz, né, melhora toda essa questão do cuidado integral mesmo com o paciente, com o usuário, né. Seguindo aqui, então, nós vamos falar, então, agora dos atendimentos, que é aqueles que a gente já está acostumado a fazer, né? O individual, o compartilhado, o domiciliar, tá? Do atendimento individual, eu não sei vocês, mas acredito que seja o mais, que a gente mais faça no dia a dia, né? Das unidades de saúde, enfim. Mas apesar de ser o que a gente mais faz, ele ainda vai precisar do nosso diálogo, da nossa corresponsabilização,
né, de todos os profissionais que vão estar envolvidos no tratamento. Claro que para isso a gente precisa ter uma reunião de equipe efetiva, né, utilizar dos nossos momentos protegidos que a gente tem de reunião de equipe para a discussão de casos, para fazer um matriciamento, né. Da minha experiência, assim, profissional na residência, eu, eu tive um pouco mais dessa possibilidade de integração, de diálogo, né, com diferentes especialidades e profissões, enfim, que foi bem interessante. Talvez porque era ensino em serviço, né, enfim, mas dá subsídio para a gente também seguir adiante nos outros locais de trabalho que a gente está inserido, né. E no hospital também, assim, eu lembro que aconteceu movimentos muito importantes quando eu trabalhava no hospital, que é aquela questão, né, de não ser só o papel de referência e contra-referência, de ter esse diálogo, claro que bem mais restrito à nutrição, né, no meu caso, então a gente tinha uma conversa bem de perto, assim, com as nutris, tanto do município de referência, que era o Hospital de Santa Rosa, mas também dos municípios que faziam parte da região de saúde, da grande região de saúde, né? Então a gente conseguia fazer essa conversa, enfim, com outras possibilidades de atendimento, né? Carla, bem isso, nós precisamos sair e evoluir da concepção reducionista da nutrição. Verdade, bem importante a tua colocação. Seguindo, então, aqui, o atendimento compartilhado. Eu digo sempre que o atendimento compartilhado e a visita domiciliar são os meus xodós, assim, eu gosto muito de fazer, porque acho que a gente consegue entender melhor, enfim, o paciente, o usuário, a família, né, como se dá todas as questões, e eu enxergo a minha parte e o colega que está atendendo comigo vai enxergar de outra forma, e aí a discussão de caso realmente ela acontece, né, as condutas são definidas por consenso dos profissionais, né, tem esse planejamento também para conduzir melhor o atendimento, né? Enfim. E a presença, coloquei até em branquinho aqui para lembrar de falar, né? Que nesses momentos também a presença da família ela vai ser um diferencial no atendimento, né? Porque a gente sempre tem que lembrar da rede, né, da rede de apoio, às vezes não apoio também que esse usuário tem, né, e que essa rede ela não seja só às vezes familiar, mas também comunitária, né, quais espaços que esse usuário tem que ele pode utilizar dentro do tratamento em saúde, né. O atendimento domiciliar, então, né, que a gente sabe que nas unidades a gente prioriza sempre os acamados e domiciliados que têm mais dificuldade, mas sempre de ir à unidade, né, mas sempre que é possível, né, essa aproximação, né, de forma bem estratégica, assim, ela é bem importante, né. Claro que sempre com a participação de um agente comunitário de saúde, que vai fazer essa ponte, muitas vezes, assim, entre nós, da unidade e o usuário, acho bem importante, assim, a gente colocar a presença dos agentes comunitários de saúde nos atendimentos também, né. E eu gosto sempre de fazer atendimento domiciliar, né, não sozinha, sempre acompanhada, além do ACS, de mais um profissional. Gosto muito também de fazer essas visitas, esses atendimentos com o pessoal, às vezes, do CRAS, né, que vai ter um outro olhar também para esse usuário, e essa questão intersetorial, ela é bastante importante também no nosso cuidado, né, porque muitas vezes as dificuldades, elas não vêm só, né, na questão de saúde, ela está mais também relacionada a essas partes sociais, então gosto muito de fazer atendimento domiciliar junto com intersetorial, assim, principalmente com o CRAS, com assistência social, acho bem legal de fazer. E agora eu passo para a Elisa. Elisa, qualquer coisa tu me sinaliza quando é para mim passar, tá? Sim, pode deixar.
Então, antes de eu abrir a nossa nuvem de palavras ali, né, a gente pediu para vocês para escreverem 3 palavras ou 3 frases que para vocês definem o projeto terapêutico singular. Isso foi proposital, tá? A gente pedir isso, por quê? Porque agora até, se vocês quiserem abrir o microfone antes da gente passar para a nuvem de palavras, porque eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, assim, ou também sinalizar com os emojis aí, né? Quem fez, né? Quem faz o projeto terapêutico singular, qual a experiência que tem em relação a isso, se a equipe discute sobre esse assunto, né? Porque eu me peguei assim nessa reflexão sobre a prática, né? Que muitas vezes a gente está ali apagando incêndio dentro da APS e resolvendo os problemas mais urgentes, e muitas vezes sentar, discutir um caso acaba se tornando algo difícil de ser executado na prática. Às vezes um profissional quer, o outro não consegue espaço, não tem agenda protegida, a gente sabe que tem muitas APS que não têm agenda protegida, que não tem reunião de equipe, então que a gente consiga ouvir vocês um pouquinho antes, né, para identificar como que é a realidade, né, para depois a gente seguir nessa fala também importante, né, sobre a prática. Vamos abrindo o microfone. Acho que o pessoal tá Alguém tímido quer? hoje. É, eu acho, tá, mas vamos esperar, então. Ahn, Eu não sei se alguém a fez residência também, né? Eu sinto assim que na residência a gente consegue construir um pouquinho mais isso, né, Elisa, do que às vezes dentro do serviço. É a minha experiência, né? Não sei dos colegas se tiveram essa experiência, se conseguem fazer, definir o projeto, né? eu posso começar, então, É já que que ninguém. Pode falar, Elisandra, pode falar. eu ia dizer que geralmente, pelo menos a experiência que temos aqui em Palmeira, talvez as meninas agora dentro dos postos, a Xana e a Isa, indo todos os dias nos postos, talvez tenham uma visão diferente e uma possibilidade diferente. Mas geralmente nós somos tratados tipo como auxiliar ou especialidade, que é o caso aqui em Palmeira, e estamos bem a par não no sentido de conhecer, a par quer dizer bem distante, bem aparentes, né, bem fora das unidades em si da saúde. Então, geralmente buscam nós como complemento, ou dá para dar palestrinha, ou fazer uma fala em algum grupo aqui, algum grupo ali. Ou então, por exemplo, eu tinha o grupo de controle de peso, estou encerrando agora, ou de forma geral, talvez alguma outra época volte com ele, mas por 18 anos, então eu tinha ele, e também era o grupo da nutricionista, e daí vinha de vez em quando algum outro profissional fazer algum auxílio, mas realmente um trabalho em equipe de algo a longo prazo, digamos assim, eu creio que não seja, não é que né, seja difícil. Eu acho que todo mundo tem que reconhecer qual que é o papel do outro, que é bem o que a PTS trabalha, né? Mas também se julgar capaz de poder fazer um pouquinho além do que está na nossa, cada um da sua caixinha, tá? Para que isso não confunda os pacientes, mas também que auxilie. Se eu ficar só na área da nutrição, eu nunca vou lidar com o comportamento, porque a psicóloga pode achar que eu estou invadindo a área dela. Eu nunca vou pedir, nunca vou avançar e conhecer certos exames, porque o médico pode achar que eu estou entrando na área Perfeito. dele. Eu não vou considerar menopausa, alterações hormonais da mulher, porque a ginecologista pode achar que eu estou entrando na área dela.
Eu nunca vou avaliar interações medicamentos, não vou entender que a parte da psiquiatria tem muita parte de medicamentos que influenciam nas nossas definições de avaliações, né? Porque o psiquiatra ou, enfim, outros médicos também podem achar que eu estou interferindo ou invadindo uma área que eu nem prescreveu, nem, né? Então, eu acho que não é conhecer um pouquinho de tudo, é conhecer um pouquinho de tudo, sim, se aprofunda na tua área, mas tu tem que ter um conhecimento geral para te não ficar sem resposta diante de um paciente, até o que é mais ou menos o que eu coloquei ali nas respostas para colaborar a Vanessa, e para a gente debater sobre a necessidade de ter equipe multidisciplinar para atender os nossos pacientes. E não só cada um quadradinho e lá de vez em quando tu dizer que é importante tal coisa e tal coisa. Por exemplo, eu vejo nós só dar uma pontuação para tirar um pouquinho da parte de obesidade, mas não desfocando o assunto. Por exemplo, as gestantes, geralmente elas são encaminhadas ou eles valorizam a parte da nutricionista em algum grupo, quando há muitas gestantes com risco de diabetes ou com diabetes ou com obesidade. E a parte de nutrição durante uma gestação é imprescindível em todas as fases dela, né? Não é só quando apareceu o problema tu chamar. Exato. Obrigada, Elisandra. Eu vou continuar depois as minhas considerações, mas vou passar a palavra para o Alan, né, que pediu a palavra. Não sei se tem alguém antes na fila, acho que não. Não, isso. Tá Pode bem, falar. boa tarde, pessoal, tudo bem? Ah, muito interessante essa questão e queria comentar com vocês um relato do que aconteceu conosco na nossa unidade essa semana. Realmente a gente vinha trabalhando nessa lógica, como a colega trouxe, de que seja um serviço à parte, como se fosse uma consultoria. Mas na nossa unidade de saúde, ali no bairro do Mutirão, a gente tem uma equipe da Rede Bem Cuidar. Então a gente tem uma equipe ampliada, né? Inclusive a nossa Nutri, que faz parte da rede, é a Ângela, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas que está fazendo também o ciclo da especialização. Enfim, ela me chamou para nós fazermos uma consulta compartilhada essa semana para uma paciente que está seguindo muito a dieta, está fazendo as recomendações adequadamente que ela está passando, está conseguindo ter uma progressão, uma melhora, uma adesão boa ao tratamento, e felizmente não rolou isso que a colega acabou de citar, dessa interferência na conduta do outro. Foi uma comunhão, né, em prol da paciente, que a Ângela sugeriu, olha, doutor, não seria pertinente no caso dela a gente iniciar uma medicação para ajudar no ganho, controle do colesterol, enfim. E foi muito pertinente porque tinha realmente critérios. Então, eu acho que isso vai muito do vínculo que tu constrói com a tua equipe. De forma alguma eu me senti invadido ou ela querendo sugerir uma conduta, algo assim para mim, porque o nosso bem último é o cuidado com o paciente. Se ela considerou pertinente, super valorizei e realmente fazia muito sentido, a gente iniciou. Quem tem a ganhar com isso é o paciente mesmo, né? Então, é algo recente também para nós, né? A gente não tinha essa participação tão dentro da unidade dos profissionais amplos como Nutri, Psico, mas acho que é uma realidade que está vindo para se instaurar não só conosco, mas de forma geral, né, nas outras unidades também. Obrigado. E é muito bom ter Aqui, essa troca, né? Desculpa, Elisa, te atrapalhar. não, É pode. sempre muito rico e até para a continuidade do cuidado, né? Não só para o momento, assim, para o paciente saber que ele está sendo cuidado, o usuário saber que está sendo cuidado e que ele vai voltar na unidade e ele vai ter esses profissionais de referência também, né? Muito legal. Não, perfeito, assim, ó, vocês conseguiram resumir, assim, como que acontece na prática, né? Se mais alguém quiser falar também, pode ficar à vontade, mas eu acho que esse foi um resumo, assim, de como muitas vezes os profissionais se sentem, né? Principalmente nas especialidades, porque eu acho que é uma luta, né? Incluir nutricionista, psicólogo na ESF, assim, como parte da equipe mínima, né? É uma luta que ainda está, como se diz, bem parada, assim. Tipo, tá em stand-by ali,
quem sabe um dia isso aconteça, né? Eu acho que não se tem um movimento tão grande para que isso aconteça, e isso só vai acontecer com a clínica ampliada. Todos os profissionais entendendo a participação de cada um no processo de cuidado, no cuidado de doenças crônicas, daquelas doenças que estão todo dia lá batendo a porta da APS, diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, dislipidemias. Então, todas essas doenças, elas envolvem todos esses profissionais. Então, por que não fazer parte da equipe mínima? Mas isso é um sonho, né? Isso é um sonho, a gente tende a querer mudar o mundo, tende a querer que as coisas se resolvam imediatamente, mas não, é um passinho de cada vez. Esse exemplo que o Alan trouxe da Nutri chamar, né, para uma consulta compartilhada, isso já aconteceu comigo também, do médico chamar ali está atendendo o paciente, identificou uma necessidade nutricional, ir atrás, conversar, tipo, trocar ideia, isso é fantástico. Eu acho que isso só traz bem, tanto para o profissional, porque a gente sempre aprende, né? A gente não é autossuficiente, eu acho que nenhuma área está ali assim, com uma capa protetora e que não consegue aprender nada a partir, né, de outro conhecimento, de um conhecimento diferente, né? Então, acho que a gente está se unindo, a gente consegue se fortalecer quanto profissional, aprender muito, eu acho que a gente aprende muito com a outra profissão, né? E também, ao mesmo tempo, fornecer para o paciente aquele cuidado integral que a gente tanto sonha, né? E que está nos livros e que às vezes na prática é tão difícil, né? Então, pode passar para a nuvem de palavras, então, para a gente ver o que veio aí, né? Várias palavras que são parecidas também, tá? Então, dá para a gente fazer um recorte entre interdisciplinar, né? Várias palavras parecidas que remetem à interdisciplinaridade. Tem cuidado, saúde, plano, fala bastante também de uma especificidade, individualidade no cuidado, empatia, algo personalizado, escutativa, cooperação, ó, multidisciplinar. É uma palavra que está ali bem pequenininho, mas é importantíssimo, porque um projeto terapêutico, ele só é, digamos assim, ele só é válido quando ele é feito por várias mãos, né? Quando a equipe pensa junto no cuidado daquele paciente. Se não, é um plano, né? Se não, por exemplo, assim, eu, como nutricionista, planejei metas com o meu paciente ali na consulta, eu combino com ele até a próxima consulta, então isso é um plano, né? É um plano terapêutico entre a nutricionista e o paciente. Um projeto terapêutico singular, ele é único, o nome já diz singular, único, mas que ele é feito com a equipe, não, a equipe pensando no cuidado integral desse paciente, né? Então tem várias palavras aqui que a gente poderia, né, falar, né, o indivíduo, mas que remete a isso, né? É o cuidado daquele paciente de uma forma única, né? Olhar para as necessidades únicas que abrangem a sua saúde. Então, é aquela coisa, é a história, aquele olhar genuíno para a história daquele paciente que está ali na minha frente. O que eu consigo propor, o que nós, enquanto equipe, conseguimos propor para que esse paciente tenha um resultado melhor no seu tratamento, né? Esse que é o ponto. Pode passar, Júlia. Então, o projeto terapêutico singular, ele é um conjunto de propostas e condutas terapêuticas. Eu confesso, então, já que eu abri primeiro para as outras experiências, mas na minha experiência eu consegui ver um projeto terapêutico sendo construído num nível de especialidade, né? Então, não na APS, mas na saúde, né? Da especialidade, na clínica de especialidade, que é através do TEACOLE, né, do Centro de Atendimento em Saúde, que eu comecei a ver acontecendo um projeto terapêutico singular. Na APS, a luta ainda era,
né? Ainda se norteava em torno de reunião de equipe, conseguir diálogo para trocar sobre alguns casos específicos, mas essa organização de um plano, de pensar, de sentar e organizar junto um projeto de tratamento, isso não aconteceu na minha prática na APS. Então, é um exemplo que eu tive, e aí linka com aquilo que a Elissandra e o Alan trouxeram, né? A Elissandra da dificuldade de acesso, que às vezes a gente fica muito a par do cuidado central ali, né? Tipo, é como se fosse uma especialidade, mas não é. Então, agora temos as EMUTs, mas nem sempre né, o antigo NASF, agora EMUT. Às vezes o profissional está ali na EMUT, mas não, às vezes nem sabe qual que é o colega que também está trabalhando pela Emult, né? Porque a gente sabe que algumas coisas funcionam dessa forma. Então, que a gente possa pensar passinho por passinho. Como que eu posso incluir o meu colega, né, num projeto terapêutico, né? Como que eu vou começar? Como que eu vou dar o primeiro passo? Eu acho que essa é a proposta que nós, enquanto o Conscientiza, enquanto ciclo de qualificação, a gente quer fazer para vocês, assim, de trazer instrumentalização, tanto de teoria quanto de materiais, para vocês conseguirem levar isso para as equipes e começarem a desenvolver esses projetos terapêuticos. Quer falar, Júlia? Não, só para complementar, né, Elisa, que às vezes é a gente saber, qual colega de trabalho a gente vai integrar dentro do projeto terapêutico, ele não é meu, né? Ele é da equipe, e também para que usuário a gente vai conseguir fazer esse projeto terapêutico, né? Que também é bem importante. Se a gente for ver, né, a gente não dá conta na unidade de saúde de atender, de fazer um projeto terapêutico para todos os usuários, né? Uhum. Mas a gente escolher em equipe, daqui a pouco, um caso que é mais complexo, que dois profissionais às vezes não conseguem dar conta, né? Vamos levar para uma reunião, vamos levar para esse espaço que a gente tem protegido para discussão de caso e definir, né, Elisa, quais usuários, nem em primeiro momento, o ideal seria fazer para a maioria deles, né? Mas que em primeiro momento a gente vai atender, vai conseguir contemplar no PTS, né? Exatamente. Boa observação, Júlia. E aí a gente pode linkar com o nosso público, né? Que a gente está falando o direcionamento assim mais para o tratamento da obesidade. Se a gente pensar que a gente tem uma linha de cuidado para o tratamento de sobrepeso e obesidade, que ainda está em implementação, nem todas as equipes da APS têm esse entendimento do quanto é importante focar nesses pacientes, de ter um cuidado mais prioritário, né, para esses pacientes. Então, a gente ainda está a passos lentos nesse processo de colocar o indivíduo que está sofrendo com tanto com a obesidade quanto as suas comorbidades no centro do cuidado, né? Que às vezes ele tem várias comorbidades, né? E mesmo assim ele não está sendo visto, né? Esse que é o primeiro, que até na primeira aula, né, a gente trazia muito sobre o preconceito, o estigma, enfim, né? Então, é um paciente que tem muitas comorbidades, que tende a voltar, que tende a necessitar novamente, né, do cuidado inúmeras vezes, e ele não está sendo visto, ele não está sendo cuidado com um olhar ampliado, né? Não está sendo direcionado para ele aquele, né, aquele tratamento, aquela conduta, aquela atenção que necessitaria. Então, nesse caso, por exemplo, a gente sabe que tem pelo SUS, né, a cirurgia bariátrica, né? Um exemplo que faz parte da linha de cuidado, é uma das etapas do tratamento que seria o último, né? Então tem a questão comportamental, estilo de vida, né? Tem várias questões, tem o tratamento farmacológico muitas vezes, né? Que agora tem um boom
de informações sobre, né, até indo para vários vieses, né, essa questão farmacológica, né, para ganhos econômicos também tem esse detalhe, mas a gente tem um tratamento, tem uma linha de tratamento. Então, se a gente pensar nisso, que lá na APS, fazendo um cuidado, né, profissional, com um médico, um nutricionista, psicólogo, a equipe que está ali em torno do paciente, e precisa ter esse laudo, precisa ter uma coisa muito bem documentada para encaminhamento cirúrgico, por exemplo, né? Se a gente pensar por essa lógica, arrisco a dizer que seria muito importante pensar num projeto terapêutico singular para esses pacientes, para direcionar a linha de cuidado. Né? Então, é uma equipe interdisciplinar, um apoio matricial, então precisa ter esse vínculo, né? Então, por exemplo, aqui um caso, né, que a gente tem um grupo, a gente tinha o grupo do tratamento da obesidade. E aí, esse grupo era conduzido por mim, nutricionista, e uma psicóloga da assistência social, né? Intersetorial, o trabalho já era intersetorial. Mas o tratamento individual do paciente com obesidade para psicóloga também existia. Por quê? Porque todo o acompanhamento, tanto para ter o laudo, por exemplo, nesses casos sugestivos, né, que tem indicação para cirurgia, precisa ter o laudo psicológico também, né? Então, passa por essa profissional, passa por médico, então, tipo, é todo um trabalho ali conjunto que precisa ter até vários passos que aquele indivíduo vai ir construindo no seu processo de cuidado, no seu processo terapêutico, né? Então, a equipe de saúde e o usuário constroem juntos as ações de cuidado, né? Porque o usuário, né? Então, assim, ó, e isso já traz algo que até eu vi ali no chat, eu não estou acompanhando muito, mas a Carla trouxe uma questão sobre o nutricionista sair desse controle, né? Desse controle que, por exemplo, assim, né? Como que o nutricionista era visto? Aquele que prescreve, né? Que fala o que tem que ser feito. E, na verdade, não, né? Se o paciente não está pronto para executar uma mudança que é proposta, não importa, ele não vai conseguir fazer. Tem que pensar como que o nosso paciente vai conseguir colocar em prática as informações, as orientações que a gente está passando. Será que ele está entendendo de uma forma adequada aquela orientação que a gente está passando? Ou a gente não está se esforçando para explicar minimamente de uma forma compreensiva, né? A gente está tão apressado na correria do dia a dia ali que não consegue olhar para os detalhes e perceber que o paciente não entendeu o que a gente orientou, né? Quer falar, Julia? Eu ia escrever, mas não tem problema. Eu ia dizer só que vai ao encontro da nossa aula anterior, né, da comunicação em saúde, que foi muito bem colocada pela prof. Grace também, né? Como que a gente está se comunicando com o nosso usuário para que ele consiga assumir as tarefas, alcançar as metas, qual é o entendimento dele, né, o letramento dele em saúde também. Exatamente, né? Então ele assume, né? O usuário ele assume as tarefas para alcançar as metas em curto, médio e longo prazo. Então a gente tem que parar, né? Como a Prof. Grace sempre fala, com a nossa mania de querer consertar as coisas. A gente precisa entender que ponto que o paciente está de mudança e o que ele consegue executar naquela vida que ele tem, né? Naquela vida corrida, às vezes pega ônibus para ir até o trabalho, tem 2, 3 crianças para organizar, para ir para a escola, para dar comida, enfim, tem várias situações que vão interferir no processo de cuidado do nosso paciente. Então, a gente tem que entender, tem que olhar para aquela realidade, o que está acontecendo com ele, além da alimentação. Porque é aquela coisa, a gente não pensa só na nossa alimentação. A gente a gente tem N coisas para pensar durante um dia, e o nosso paciente também. Então, a gente tem que olhar para isso, tá? Pode passar, Júlia. Então, aqui, as etapas, né, do projeto terapêutico singular,
né? Então, como que a gente deveria, né, construir esse PTS, tá? O diagnóstico, que como a Júlia falou no início, né, o diagnóstico do nosso paciente não é o nosso paciente. A gente tem que parar de ver as pessoas através dos diagnósticos que elas têm, tá? Então, além de um paciente com diabetes, um paciente com obesidade, um paciente com hipertensão, ele é uma pessoa que tem os próprios desejos, que tem as próprias necessidades, valores, enfim, várias questões que estão por trás, né? Mas a gente olhar para tudo que está envolvido no seu diagnóstico é importante também, para a gente saber identificar questões de dificuldade que ele possa ter, né? Questões orgânicas, né? Então, um exemplo de uma gastrite, né? Uma gastrite nervosa. O paciente, além da obesidade, tem uma gastrite nervosa. E algumas questões emocionais aconteceram naquela semana, né? Ele te relatou questões bem importantes, né, que aconteceu. Então, isso também tem que estar de acordo, né, num PTS, você entender o que está acontecendo com esse paciente, tanto emocionalmente, né, quanto questão orgânica, né, questões de saúde, de dor, né, de problemas de saúde. Redes de apoio, então, uma coisa bem importante é saber com quem que esse paciente vai contar para a execução, né, das orientações. Então, às vezes não tem uma horta em casa, mas alguém que está apoiando tem, né? Alguém que está apoiando gosta muito de cozinhar, o paciente não gosta. Então, esse tipo de coisa a gente tem que se atentar, né? Identificar vulnerabilidades e potencialidades. Então, um exemplo é a questão econômica também, linkada à alimentação. Então, muitas vezes, o nosso paciente ele vai ter dificuldade, principalmente, né, considerando de que existe muita vulnerabilidade, existe muita insegurança alimentar. Então, a gente entender que por trás de uma orientação de coma mais verduras, frutas e legumes, existe um indivíduo que tem dificuldade de acesso a esses alimentos. Então, a gente saber o que vai ser possível, né? Então, identificar. O diagnóstico não é só a doença, a gente deu para perceber com essas dicas que o diagnóstico é o que está por trás, né? O que me faz ver com um olhar ampliado aquele paciente, tá? Aonde que ele está inserido, né? Em que local do território ele mora, né? Tem fácil acesso a alimentos ou não? Né? Definição de metas. É pactuar conjuntamente metas individualizadas e aplicáveis à realidade dele, né? Então, considerando todo esse entorno do nosso paciente. Responsabilidade, estabelecer conjuntamente o papel de cada profissional, tá, do usuário e da família no processo de cuidado. É muito difícil, né, fazer um PTS que a gente reúna todos os profissionais e o usuário junto para discutir o seu caso. Eu acho que isso seria, assim, no meu ponto de vista, até um pouco utópico. Mas a gente conseguir olhar para as necessidades do paciente, né, no acompanhamento individual ou até nas consultas compartilhadas, e em algum momento parar, sentar e escrever sobre, né, fazer esse projeto de acordo com o que foi discutido individualmente ou nas consultas compartilhadas, e isso faz com que cada um assuma a sua responsabilidade no processo de cuidado. E isso faz com que a gente esteja cada vez mais perto de um cuidado, um olhar integral, né? Então, eu vejo nesse sentido que todo mundo vai fazer parte do projeto, mas não necessariamente ao mesmo tempo, né? Não em um único momento. Às vezes, o projeto que a gente consegue fazer na nossa unidade, né, na nossa PS, é esse, e tá ótimo se a gente conseguir propor algo que cuide integralmente do nosso paciente, né? E a avaliação, identificar resultados alcançados,
avaliar estratégias utilizadas e definir novos rumos do tratamento. Isso é bem importante, assim, e na nossa área, né, assim, pegando a questão do IMC, né, que não é só o IMC, é vários aspectos, né, esse é um tema para outra conversa, né, mas o próprio IMC, você precisa falar para o teu paciente qual é o peso ideal que ele precisa ter, ou você pode propor metas alcançáveis, né? Redução talvez de 5% do peso em tal período, né? Num período X. Enfim, é uma meta possível, né? E mais curta, mais pequena. É uma meta que o paciente vai conseguir enxergar a curto prazo. Ele não vai ficar com aquela ansiedade de que ele jamais vai chegar ao IMC considerado normal, né? Imagina um paciente que está no IMC 35, 40, e aí você diz para ele que ele tem que chegar no IMC 24, né? É angustiante para a pessoa que precisa perder tanto peso entender que ela está tão longe de um caminho, do caminho que você está propondo como profissional. Agora, se você propõe os 5% e quando o paciente atinge essa meta, você comemora junto com ele, expõe para ele o resultado, né? Faz com que ele entenda que foi um processo e que isso é importante, ele se sente preparado para a próxima etapa, né? A mesma situação, saiu da obesidade 3, conseguiu chegar na obesidade grau 2, né? Que é o IMC, é só o IMC, não é outros aspectos, mas é algo que é número, às vezes tem pacientes que vão precisar de números para entender, né? É um número, mas é um número que você está falando o resultado sem estar deixando ele mais angustiado com o que pode não vir depois, né? Porque às vezes a pior dor é aquela: será que um dia eu vou conseguir atingir o que o profissional está esperando? Né? Então, acho que a gente falha muito nessa questão. A gente precisa olhar diferente para essa situação. Pode passar, Júlia. Então, falei bastante, a gente falou, mas vocês falaram também. Então, se sintam à vontade também para trazer alguma outra colocação agora. Eu acho que foi rica a discussão no sentido de trazer falas, né? De vocês conseguirem falar. Então, agora é o momento também. Se sintam à vontade. Júlia, pode falar. Obrigada, gente. Parei a apresentação aqui, né, na verdade, para ver os rostinhos e para esperar também, né, o que vocês acham, né? É possível a gente pensar dentro das nossas ESFs, né, a construção num projeto terapêutico singular, como que tá essa vivência de vocês também, né? Com todas as outras coisas, né, e cargas que a gente tem enquanto profissional, mas não vendo o projeto terapêutico singular, enfim, como mais uma coisa, né? É algo que vem para facilitar também a nossa conduta, né? O nosso entendimento do usuário, né? E o usuário também com o entendimento do nosso próprio serviço, eu acho, né, Elisa? E pessoal. Com certeza. Até a gente está com umas ideias, né? Para trazer de uma forma mais ilustrativa, ah, uma forma de vocês iniciarem, tipo um plano, né? Como se fosse um plano, de acordo com o instrutivo e também de acordo com esse público que a gente está trazendo, né? O tema da nossa qualificação, para que vocês consigam, né, ter algo estruturado para se reunir e pensar juntos sobre os pacientes. Eu acho que essa é a proposta que a gente tem, né? E vai encaminhar para vocês nos próximos dias. Temos um tempinho, podem ficar bem à vontade, né?
Lembrar de assinarem a lista de presença antes de encerrar também, né? Alguém mais? Estão tímidos hoje? Se ninguém mais, né, tem algo a contribuir, enfim, eu vou pedir, de repente, para a gente abrir a câmera para a gente fazer o registro, né, como a gente sempre faz. É, A Ana ou a Bruna faz. Tu faz, Bruna? Tu fez a última vez, eu acho, né? Vamos esperar o pessoal abrir a câmera e a gente faz o registro. Depois todos aparecem lá no Instagram hum, do Conscientiza. Bruna nos sinaliza depois quando for tirar, pois tá? é, avisa aí, né? Porque ai, tem gente que não tem câmera. É algumas realidades que a gente tem. Foi, Bruna? Ai, Acho que foi, né? acho que sim, né? Então, a gente quer agradecer a presença, a participação de vocês, tá? É bem importante esses momentos, né? Para a gente conversar um pouquinho, entender realidades e dificuldades e auxiliar de alguma forma. E potencialidades também, né? A gente tem que pensar nas nossas potencialidades enquanto Tá? profissionais e que bom que a gente tem vocês aqui, né? Nós estamos aqui juntos para construir esse SUS também que atende tanto, né, a nossa população que tá todo dia aí batendo na nossa porta, né? Uhum. Então, tá.